Pessoal, estamos dando início aqui mais um host podcast. Hoje eu estou aqui com o Adalberto Maluf. O Adalberto Maluf, ele é graduado em Relações Internacionais pela USP. Ele possui mestrado em Economia Política Internacional, também pela USP. Diretor de Marketing e Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD. Conselheiro licenciado da AB Solar, da ABGD e presidente do conselho da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículo Elétrico. Pelo menos na minha opinião, é uma sumidade aí na parte de veículos elétricos, na parte de energias renováveis. Esse tema aí que a gente gostaria de explorar aqui com ele hoje, puxar um pouco do know-how dele aí para a gente aprender. Eu queria primeiro perguntar para você, Adalberto, qual que é a economia que nós temos com um veículo elétrico? O veículo elétrico, ele possibilita que tipo de economia em relação ao veículo de combustível? Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com você no Host Podcast. Os veículos elétricos, eles trazem inúmeros benefícios, né? A gente está acostumado a pensar nas questões ambientais, né? Reduz a emissão de poluentes, reduz o ruído urbano, melhora a qualidade de vida, mas a mobilidade elétrica ela é também 6 vezes mais eficiente do que os veículos a combustão. Então, por exemplo, uma pessoa gastaria lá R$1.000 de gasolina no ano, né? Assim, não, depende, varia, mas entre 150 e R$200 a pessoa gastaria com energia. Como a gente teve grandes pacotes de estímulos às energias renováveis, à mobilidade elétrica, toda forma de redução da emissão de poluentes no mundo nos últimos anos, o setor de veículos elétricos é o que mais cresce. A venda de veículo elétrico, para ter uma ideia, saiu de 4% para 9% de todas as vendas do ano passado, esse ano foi para 15%. Então a gente já está falando de uma grande transformação, muito rápida, muito acelerada. A China, por exemplo, que é o maior mercado automotivo do mundo, o maior mercado de veículos elétricos, saiu de 13% para 30% de todos os carros vendidos nesses primeiros semestres elétricos. É uma grande transformação e o veículo elétrico ele vai estar no centro dessa nova economia, né? Muito mais conectada, digital. Então o carro elétrico integrando com a sua casa. No horário de pico, provavelmente, o carro vai abastecer a casa para você não pagar uma tarifa mais cara. Aí ele vai carregar à noite, quando tem a energia eólica, por exemplo, dos ventos, né? Existe uma complementaridade muito grande do veículo elétrico com a energia solar fotovoltaica de geração própria. Né? Quando uma pessoa põe uma usina, uma pequena instalação solar na sua casa, o próximo passo é ter um carro elétrico. Né? E quando ela tem um carro elétrico, ela também coloca um sistema solar. Então, uma complementaridade muito grande desse empoderamento do consumidor, de saber quando ele pode gerar a própria energia, quanto que consome de energia, que horas consome, qual o custo da energia. A gente está falando de um ecossistema muito vibrante, um grande crescimento a nível mundial, e isso, óbvio, sem falar da mobilidade elétrica como política pública, né? Então, ônibus. O ano passado, 1/3 de todos os ônibus vendidos no mundo já eram elétricos. 1/3. Né? Então, a gente está falando que todas as grandes cidades do mundo já assumiram metas, prazos, né, para em X anos ter X% da frota elétrica. São Paulo, por exemplo, tem a lei do clima, que prevê 100% de ônibus de zero emissões até 2030. A própria cidade de Campinas, né, foi uma das primeiras a aprovar o que eles chamam da Zona Branca, a área da região central da cidade, e os corredores de ônibus com mobilidade elétrica. Né? São José dos Campos acabou de entregar aí o primeiro corredor eletrificado, o primeiro corredor de ônibus elétrico do Brasil. Então são projetos muito legais que reduzem a emissão, reduzem o ruído, melhoram a qualidade de vida e, aí, além de tudo isso, criam, né, seja a economia para as pessoas, seja a economia para o país. Porque aí a gente está falando de uma indústria em transformação. Então os empregos dessa nova indústria estão atrelados a esse momento. O Brasil, por exemplo, ainda é o 4º maior fabricante de veículos pesados. O veículo elétrico ele traz um benefício, como você disse, ecológico, ele traz um benefício econômico, e com tantos benefícios, por que motivo que nós vemos poucos veículos elétricos ainda? O caso brasileiro ele é um pouco distinto do resto do mundo. Primeiro que a gente tem biocombustível, então o etanol é um biocombustível limpo, renovável, que gera muita renda, reduz a emissão de poluentes, de gases de efeito estufa. Então é natural a gente ter uma participação. Mas o etanol só representa 20% do consumo de combustível líquido. Os outros 80% é gasolina e diesel. Diesel é 50% do consumo de combustível no Brasil. No Brasil ainda é 20% só 20% é etanol. Então, o Brasil ele tem tudo para ser um grande líder dessa revolução, porque como a gente tem etanol, a gente pode se consolidar como fabricante dos híbridos flex, adensar a cadeia do lítio, que nós temos reservas de todos os minérios estratégicos da revolução da eletromobilidade,
o níquel, o lítio, as terras raras, os ímãs permanentes, né? A gente tem muito silício para os painéis solares fotovoltaicos. O Brasil se beneficia muito disso, mas o Brasil não tem uma política pública. Então, as políticas públicas é que atrapalham nesse desenvolvimento? Sim, quer dizer, o mundo inteiro já aprovou planos nacionais da mobilidade elétrica, planos de estímulos ao transporte público, planos de transição da indústria. Você vê agora, nos últimos 2 anos durante a pandemia, foram aprovados 3 pacotes industriais, que são os 3 maiores pacotes industriais da história da humanidade, nos mesmos 2 anos, 2020 e 2021. O pacote verde europeu, o acordo verde europeu, são 800 bilhões de euros, fazendo a revolução em relação às renováveis, agricultura de baixo carbono, mobilidade elétrica. O pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, né, que tinha sido aprovado uma parte, agora o plano de mudanças climáticas do Joe Biden também, ali um pacote gigantesco de bilhões de dólares, financiando a pesquisa, a inovação e a transição. E o 14º Plano de Desenvolvimento da China, aprovado ano passado, que aquele economista famoso, Nicholas Stern, em inglês, disse que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do século, né? Então a China hoje lidera a grande revolução pelas novas energias, a indústria do futuro. Então, por um lado, a gente tem todos esses benefícios da mobilidade elétrica, mas no Brasil, por não ter uma política pública, a gente tem distorções. Veja só o exemplo, um carro elétrico paga mais imposto que um carro a combustão. Pois é, isso deve ser o motivo porque que o carro elétrico ele tem um custo muito mais alto, né? Isso atrapalha também. O carro elétrico ele é mais caro porque é como se você compra um carro, a bateria, que é metade do valor do veículo, é como você comprar tipo 80%, 90% do combustível que você vai adquirir na sua vida inteira e vai pagar antes. Por isso que a gente precisa de linhas de financiamento. Por exemplo, na China, na Europa, você vai comprar um carro elétrico, a taxa de juros é menor do que a taxa de juros com o carro a combustão. Né? Você tem benefícios de estacionar o carro. Então você chega num shopping, num lugar, todos os pontos prioritários são para carros elétricos. Quer ficar com o carro a combustão? Para lá atrás. Né? Então tem vários tipos de estímulos que o Brasil infelizmente não tem. Mas hoje, em especial lá na presidência da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, a gente vem lutando muito para pelo menos tirar essas grandes distorções, como o fato de o carro elétrico pagar o dobro de IPI do governo federal do que o carro a combustão. Isso não faz sentido. Uma bicicleta elétrica estava pagando 35% de IPI. Enquanto uma bicicleta comum paga 10%. O preço vai lá em cima. Não faz sentido. Aí era como o governo considera como se uma bicicleta elétrica, um carro elétrico, fosse um artigo de luxo e sobretaxa na maior alíquota disponível no Brasil. E não faz sentido. Uma bicicleta ou uma bicicleta elétrica, ela tem a mesma finalidade. E se a gente não tiver um bom sistema de mobilidade integrada e sustentável, seja com ônibus, seja trens, bicicleta, bicicletário, integrando todos os modais, provavelmente essa cidade vai ficar estagnada. Essas questões de desenvolvimento urbano integrado se tornam cada vez mais importantes, que é aproximar a habitação do trabalho e do estudo. 70% das viagens que as pessoas fazem no dia a dia tem esses 2 modais, é trabalho e estudo. Na Zona Leste de São Paulo, você tem 3 milhões de pessoas que vêm para cá todo dia de manhã e voltam à tarde. Então, o sistema de transporte é muito difícil, porque ele vem cheio. Você precisa aumentar a capacidade para vir cheio de manhã e daí ele tem que voltar vazio. Então, assim, ele não é eficiente. Por isso que hoje a grande tendência do urbanismo moderno, né, o chamado TOD, né, o Transport Oriented Development, que a gente traduz como desenvolvimento orientado pelo transporte, é pensar que a cidade tem que ser planejada desde o início. A política de habitação não faz sentido construir um monte de conjunto habitacional lá na periferia de Campinas, a 30 quilômetros, lá depois da Anhanguera, lá no final do Campo Grande, do Ouro Verde, porque lá não tem infraestrutura, não tem posto de saúde, não tem creche, não tem mercado, não tem serviços. Claro, hoje a gente tem 400 mil pessoas morando lá, então hoje temos que trazer toda essa infraestrutura para lá. Mas é muito mais barato para o poder público se ele planeja desde o início. E ele faz com que os corredores de ônibus, os centros de transporte mais fortes, sejam os indutores da densificação. Aí as pessoas vão morar próximo do transporte público e vão ter acesso a serviços, tudo ali. É o uso misto, né? Então esse tripé do urbanismo, né? Mobilidade, uso do solo e habitação, ele é primordial para a gente criar a política pública para a cidade sustentável. Essa falta de políticas públicas para incentivar o comércio de veículos elétricos,
E eu acredito que até veículos em geral, né? Não sei, é por isso que tantas empresas de veículos, tantas fábricas fecharam no Brasil, né? Nós temos assim, tantas fábricas de veículos que saíram, que fecharam. Assim, o Brasil sofre uma grande desindustrialização já há muito tempo, né? Quando eu nasci lá em 1982, 40 anos atrás, a indústria de transformação representava 35% do PIB. A indústria se divide em indústria extrativista, que é minério, ferro, essas coisas, e indústria de transformação. Todas as indústrias, em geral, são indústria de transformação, ela transforma alguma coisa, seja alimentícia, seja metalúrgica, seja automotiva. A indústria de transformação ela é muito importante para os países porque ela gera muita inovação, ela gera emprego de melhor qualidade. Sim. E ela permite ascensão social. Porque uma pessoa da periferia, ele começa trabalhando numa fábrica, como ali, né, um aprendiz, e vai indo, ele consegue subir dentro da fábrica. Já o serviço, por exemplo, que é a maior parte dos empregos, né, o comércio, assim, você tem pouca ascensão. A pessoa trabalha numa loja vendendo roupa. É difícil ela virar a dona da loja, ou, né, mas vai ter um gerente ali para tais empresas, mas assim, a ascensão social é muito menor. Por isso que a Alemanha, a China, os Estados Unidos não abriram mão da indústria. Campinas é rica e desenvolvida porque tem ainda uma participação da indústria muito forte. A gente ainda tem uma participação do PIB na indústria grande. E 25% da indústria de Campinas é a indústria automotiva. Perfeito. Então olha a importância disso, né? Porque se a indústria mundial, o setor automotivo, está passando por essa transformação, e talvez, né, os nossos ouvintes não saibam ainda desses grandes números, mas vou trazer um número só que para mim é muito impactante. O mundo tem hoje a capacidade de produzir 140 milhões de veículos, só que só vai vender 80. Então 40%, quase 50% das fábricas de veículos do mundo estão com capacidades ociosas e podem fechar. Então isso é um impacto gigantesco, porque, por exemplo, vamos falar aqui de Campinas, né? Vamos falar da Bosch, que deve ser uma das maiores empregadoras da cidade. Né? A Bosch, ela tem uma linha de produtos enorme para o veículo a combustão, para aquelas tecnologias dos veículos do passado, ainda muita coisa do flex, ali, associados ao combustão. Só que lá na Europa, em especial na Alemanha, ela já lidera a revolução da eletromobilidade. Perfeito. Ela fabrica tudo que você pode imaginar de veículo elétrico. Então, se o Brasil cria uma política de transição, com prazos, com visão de futuro, com política pública integrada, com segurança jurídica, a gente sabe, ó, o mercado está indo para esse lado, o que a Bosch vai fazer? A Bosch vai olhar, bem, essa divisão aqui vai diminuindo, ela vai fechar, mas eu uso esse pessoal e ponho para essa divisão. Aí eu vou trazer essa divisão, convence a Alemanha, ó, vamos fazer P&D aqui, pesquisa e desenvolvimento nessa área, e vamos trazer aqui, ó, nosso laboratório aqui. Por quê? A gente está numa região, você tem a Unicamp, você tem o CPQD, você tem o Instituto Eldorado, CNPM, você tem alguns dos maiores institutos de pesquisa do mundo, nem só do Brasil. Então, assim, é muito importante. Eu fui o primeiro funcionário da BYD, né? Eu que trouxe a empresa aqui para o Brasil, na época. Mesmo da BYD? Sim, eu fui o primeiro funcionário, na época era o prefeito Jonas Donizete, né? Eu era diretor da Fundação Clinton, fui diretor da Fundação do ex-presidente dos Estados Unidos por 8 anos, né? A gente fazia projetos na América Latina. Eu coordenava um projeto do BID, do Banco Interamericano, que mexia com ônibus elétrico e tal. Então, naquela época eu conhecia a BYD, e 8 anos e meio atrás, quando eles vieram para a BYD, me contrataram, eu fui o primeiro, né? Então, a gente foi prospectar muito lugar para levar a fábrica. A BYD... Sim, hoje a gente é a maior fabricante de carro elétrico do mundo, né? A gente passou a Tesla. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí já ouviram falar da Tesla, a cheirinho do carro da Tesla. Dá um Google lá, BYD, você vai se surpreender com os nossos carros. A gente passou a Tesla, a gente é a maior fabricante de carro elétrico do mundo em 2022. A gente foi a maior por 5 anos lá atrás. Aí, há 4 anos atrás, a Tesla nos passou, nos últimos 4 ela foi número 1, agora voltamos a ser número 1. Então, assim, você tem essa capacidade, na época, quando a gente analisou, por exemplo, Minas e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul um pouco menos, mas Minas e Rio ofereceram um pacote de estímulo tributário muito melhor do que o São Paulo tinha. Inclusive, na época, depois o presidente nosso, né, da BYD que entrou depois de mim, ele estava muito inclinado a ir para esses lugares, a gente tem um estímulo fiscal melhor e tal. Mas quando a gente analisava o conjunto, onde estão os fabricantes de autopeças, os nossos parceiros, os clientes e a mão de obra qualificada? Porque a BYD é uma empresa de veículo elétrico, energia solar, 5G, cidade inteligente, trens elétricos, então produtos de alto valor agregado, de alta tecnologia.
Campinas oferece uma mão de obra qualificada. É uma preocupação muito grande nossa lá na BVE, também sempre foi a questão dos empregos do futuro, né? E assim, um dado que me chamou muita atenção, eles dividem por setores a quantidade, a porcentagem de empregos daqueles setores que provavelmente não vão existir em 2025 e 2030. Não vão ter mais. Por exemplo, tem coisa que parece lógica, num supermercado, num caixa de supermercado. Então, você vai passar com o produto e já vai ler e vai embora. Você não vai precisar de um caixa de supermercado, né? Eu moro em Barão Geraldo, lá tem um mercadinho lá que isso ocorre. Verdade. Né? Você mesmo, lá você passa o código de barras e sai sozinho. Perfeito. Paga no cartão e só. Então isso dá para ver agora dentro de uma indústria. Alguém que fica repondo estoque, alguém que fica anotando alguma coisa numa planilha. Assim, então são vagas que vão deixar de existir. Só que a gente ainda não está ensinando as habilidades tecnológicas, cognitivas, interpessoais necessárias para esse emprego do futuro, para criar os aplicativos, as soluções, as tecnologias do futuro. Então, a gente está num momento muito crucial. Por exemplo, o ano passado, também como conselheiro da Besolar, né, vice-presidente da BGD, que é a Associação de Geração Distribuída, a gente atuou muito em Brasília na criação do marco regulatório da geração própria de energia. E foi muito triste, né, ver que no final das contas, depois de 2 anos de discussão, eu, inclusive, lá em 2017, eu fui a primeira pessoa a conversar com o presidente Bolsonaro, quando a ANEEL criou aquela política de taxar o sol. Eu estava na China, numa visita oficial, representando o setor solar, a representante da Besolar, lá com o presidente, lá foi na China, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Eu expliquei para o ministro Bento, tem uma proposta da ANEEL, um absurdo, quer taxar o sol, no fim dela, da transição, é 64% de imposto, isso não faz sentido, o mundo inteiro está estimulando. A gente conseguiu reverter um pouco ali e foi para criar o marco regulatório no Congresso. Mas, no final das contas, o que foi aprovado, ele resume um monte de lobby de interesse de ineficiência da sociedade brasileira. Então, as distribuidoras de energia, eu não quero isso, quer... Eles chamam da rede cativa, né? Eles falam, é um cliente cativo, é um cliente preso, né? Eu acho que o nome é nada mais oportuno, né? É um cliente cativo, ele está preso ali à distribuidora. Só que o que o mundo fez? O mundo desregulamentou, e seja o mercado livre para o grande consumidor, seja a geração própria. Por quê? O poder público, eu quero reduzir o custo da energia. Eu quero uma energia mais barata e ao mesmo tempo mais limpa, mais descarbonizada. É difícil, tenta resolver um problema na distribuidora de energia. Pois é. Né? Liga lá no telefone para falar, eu quero cancelar isso, eu quero fazer aquilo, é difícil, né? Alguns serviços públicos, em especiais esses que são concessões tipo monopolistas, assim, elas acabam deixando a desejar um pouco no serviço que oferecem para o cidadão. Então, por isso que o mundo caminha tanto. Só que foi aprovado uma legislação que a partir do ano que vem começa a taxar a geração de energia solar, né? Então vai taxar 15%, depois 30%, 45%, até chegar a 100% do fio B, que é o fio da distribuidora, depois da transmissão e os encargos. Então em 2028 você vai gerar 100 kWh de energia e só vai poder abater 35% da conta. Você vai ter que pagar 65% de imposto. Então, praticamente, enquanto o mundo está estimulando e apostando que a solar distribuída vai ser a maior fonte de crescimento no mundo, inclusive projeções. A Agência Internacional de Energia, a Bloomberg New Energy Finance fazem projeções para o Brasil que a solar distribuída é a fonte número 1. 75% da nova energia do Brasil vem de solar distribuída. E o que o Congresso faz? Aprova uma lei para inviabilizar só por causa do lobby das distribuidoras, né? Então, a mesma coisa do veículo elétrico. Essa lei que criou essa penalidade para o veículo mais pesado, que criou uma tabela de eficiência energética, maravilhosa, quanto mais eficiente pague menos imposto, todo mundo concorda, o elétrico é mais eficiente. Aí eles inventaram uma tabelinha lá com peso, quer dizer, o mais pesado paga mais imposto, mas o elétrico, óbvio que ele é mais pesado, é uma bateria, né? E aí, assim, não faz muito sentido, a única coisa é o lobby de algumas montadoras que conseguiu, isso não veio da área técnica do Ministério da Indústria, né? E eu estava lá, eu participei do Roda 2030, durante 1 ano e meio eu ia para Brasília fazer reuniões dos grupos de trabalho que criaram o marco, né, o marco do regime automotivo, chamado Rota 2030. Mas, infelizmente, algumas montadoras conseguiram fazer um lobby na época, com o Michel Temer, o presidente Temer, e tiraram a ambição que o programa tinha. Então, assim, cada vez mais a gente sente que, para esses setores da nova economia crescerem, a gente tem que tentar influenciar a política pública. Então, há 10 anos, pelo menos, eu vou para Brasília, fico lá, faz estudo nas associações, a gente contrata estudo, faz relatório.
faz pesquisa, entrega, tira foto com o deputado, tira foto com o senador, participa lá de audiência pública, TV Câmara, TV Senado. Eles falam, que lindo, energia solar, maravilhosa, vamos apoiar. Veículo elétrico, que maravilha, vai acabar com o imposto, vamos fazer. E não faz nada, porque a maior parte do Congresso brasileiro hoje, ela está lá para defender interesses. Por que não, eles não fariam essas mudanças? É por conta de interesse, então? Sim, porque você tem um Congresso de muita baixa qualidade. Pensa só, quando você busca um advogado, né? A gente está aqui num escritório de advocacia importante, você não quer um especialista que estudou aquela área, se é trabalhista, se é criminal, um médico. Você tem um problema na coluna, você quer um ortopedista especialista em coluna, né? Ou no mínimo um ortopedista, um médico, um clínico geral, um cara que estudou para aquilo. Por que para político a gente não exige ou busca que sejam pessoas qualificadas, que tenham estudado, que tenham feito mestrado, que tenham experiência de vida, que tenham trabalhado com isso? Mas não. Você vai lá no Congresso, a maior parte das pessoas não tem formação. E é diferente de um vereador. Um vereador não ter uma formação muito grande, tudo bem, porque o vereador está ali buscando o interesse do seu bairro, da sua comunidade, do seu setor e tal. Agora é a mesma coisa um prefeito. Prefeito não, tem que ter uma capacidade de gestão maior. Deputado, a função dele é criar lei. Tem a Constituição, tem que ler a Constituição, tem que melhorar as leis que estão em vigor, tem que regulamentar o que está faltando. A sociedade vai mudando, e o Congresso tem que ir mudando junto com ela e criando as leis para favorecer aquele novo contexto, a nova economia, os novos empregos, a economia criativa, a digitalização da economia. Então você tem grandes revoluções que a gente precisava de um Congresso mais atuante. É bem nítida essa diferença na parte de conhecimento, você estava falando, por exemplo, na função de prefeito. A gente vê Curitiba, por exemplo, que tiveram, se não me engano, 2 prefeitos, ao menos, que eram arquitetos. Né? O Jaime Lerner, que foi presidente da União Internacional de Arquitetos, com formação de urbanismo e tudo. Então fizeram mudanças substanciais nas cidades de acordo com a capacitação e a formação deles. Né? Então eu acho que nesse sentido, isso faz muito sentido mesmo, essa questão de não depender unicamente de assessores com conhecimento. A própria pessoa que está com a caneta. Eu lembro, por exemplo, deixando bem claro, né, no último Congresso Nacional, ainda na presidência do Rodrigo Maia, quando se começou a discutir o marco regulatório da geração distribuída, então a gente ia lá trazendo os argumentos da energia solar. Olha, energia solar é que mais gera emprego por megawatt. Se a gente tiver um programa de 12 milhões de telhados solares, que era a projeção que as agências internacionais faziam para o Brasil em 2030, olha, esses 12 milhões de telhados solares representam 1,8 milhão de empregos novos. É 300 bilhões de investimento, 89 bi de impostos. É muito bom para a economia. Por quê? Ao invés de fazer uma Belo Monte, que custou 40 bi e gera 4 gigas, depois você tem que fazer uma linha de transmissão caríssima que perde 20% da energia no caminho. Isso aumenta a tarifa de todo mundo, porque você tem que jogar na tarifa e pagar esse investimento por todos. Agora, se o crescimento da energia for com geração solar distribuída, é investimento privado de milhares de brasileiros, gerando emprego em milhares de municípios. Então é muito melhor para a economia. Hoje, esses últimos meses antes do início da taxação, a gente está inserindo 1 giga por mês. Então em 4 meses a gente está fazendo uma Belo Monte. E olha quanto custou Belo Monte. 40 bi, olha o impacto ambiental, o problema de corrupção, tudo que aconteceu com Belo Monte. Aqui cada mês tem uma Belo Monte. Em um ano a gente põe um Itaipu, só de energia solar no telhadinho, gerando milhares de empregos, foram 500 mil empregos, né? Gerados no Brasil até o ano passado, e esse ano algo como 300 mil empregos, só na fonte solar. Mas aí você vai lá conversar com o deputado não tem informação do assunto. Fala, então fala com o meu assessor que cuida da energia. Exato. Aí a gente vai conversar com o assessor é da distribuidora. Entendi. Ele trabalhou a vida inteira com as distribuidoras de energia. Aí ele fala, então tem que ser a consultoria. A consultoria tal, os maiores clientes dela são as distribuidoras de energia. Você sabe dizer se a Petrobras ela tem investido, tem assim, alternado para o sentido de buscar energias sustentáveis também? Ou se ela está assim, fincada na parte de combustão? Porque será que não pode ter um interesse por ali também? Lá atrás, eu estava aquele dia lá em Brasília, quando ainda o presidente Lula tentou lançar um programa de incentivo aos veículos elétricos. Isso lá atrás, quase
12 anos atrás, né? 10 anos atrás. E aquele dia todo mundo foi chamado em Brasília, estavam as plaquinhas na mesa, ia ser feito um anúncio. Naquela época que era o auge da Petrobras, não tinha estourado o Petrolão ainda, né? Lava Jato e tal, aquela confusão toda. Então a Petrobras era muito poderosa, se movimentava muito dinheiro. E eles foram lá e cancelaram o anúncio de veículo elétrico. Né? Mas naquela época o governo Lula disse, bem, mas a gente não pode não fazer nada. Então eles criaram os primeiros estímulos, que era o quê? Zerar o imposto de importação do veículo elétrico. Importado para poder criar demanda. Isso foi feito na época ali do Lula. Depois o governo Dilma fez algumas outras coisinhas, mas nunca conseguiu criar um pacote de estímulo, né, para fazer o negócio realmente avançar. Né? E aí, recentemente, desde o governo Temer, ela voltou para si mesma, não, vamos só focar no petróleo. Lembra? Ela vendeu as coisas de etanol, de geração de energia, vendeu a participação em petroquímica. A gente tem uma desestatização, estamos privatizando praticamente tudo da Petrobras, né? Aí privatizou a BR Distribuidora, que hoje chama Vibra, e a Vibra, quando foi privatizada, falou, eu vou ser o líder da energia. Então ela investiu pesado num associado nosso lá da BVE, ela já estava montando ponto de recarga de veículos elétricos em toda parte. Essa empresa Vibra? A Vibra, que era a antiga BR Distribuidora. Então você vê, quer dizer... faz parte da Petrobras. Era da Petrobras, mas foi vendida no ano passado, né? No ano passado, o Paulo Guedes, ministro da Economia, vendeu a maior parte dos ativos da Petrobras. Não é que a Petrobras fez com esse intuito, ela foi transformada nesse... Isso mostra que todas as empresas de petróleo do mundo estão investindo em veículo elétrico. A Esso, a Shell tem a maior rede de recarga, infraestrutura de recarga de veículo elétrico da Europa. Né? Aqui no Brasil, a Shell, a Raízen, que é sócia dela, também foi associada na BVE número 100. Também investiu numa associada nossa, bastante recursos, estamos ampliando a infraestrutura de recarga. Né? Acompanhando. E você vê, é um crescimento. Quando eu assumi lá, o nosso conselho assumiu a presidência da BVE há 2 anos atrás, a gente tinha 35, vamos arredondar, 35 associados. Hoje a gente já tem 110, quase triplicou em 2 anos e meio com pandemia. Por quê? Porque é um ecossistema muito pujante. E as empresas de energia, empresas de petróleo no mundo não são mais empresas de petróleo, elas são empresas de energia. Já a Petrobras, e na minha opinião, um grande equívoco, né? Eu acho que um dia a gente vai ter que, a história vai revisitar o que está acontecendo hoje com a Petrobras, porque você vê, eu tenho ações da Petrobras, R$2.000 que eu tinha comprado lá atrás, que escriturou, nunca consegui vender. Foi aquelas um dia eu queria vender, me mandaram um formulário gigante, ia preencher, levar no banco, eu falei, deixa isso aí. Eu sempre ganhava, sei lá, R$7, R$5 de dividendo. Aí chegou no começo do ano, caiu R$235. A ação tem que R$240. Eu falei, cara, alguma coisa está errada. Aí a gente foi ver, a Petrobras, nesse primeiro semestre, ela distribuiu de lucro, de dividendo, que não paga imposto, de dividendo, sei lá, 40%, 50% do seu valor de mercado. Não faz sentido. Nenhuma empresa, foi a maior contribuição de dividendo por receita do mundo, é 5 vezes mais do que a média das petroleiras mundiais. Você fala, faz sentido que uma empresa tem um capital de 100 milhões e ela dê 50 milhões de lucro para o seu acionista? Não, só porque ela está vendendo ativos e está dando para o acionista. Aí você fala, mas a maior parte é o governo. Não é bem a maior parte, né? O governo é o maior mesmo, você tem muito acionista estrangeiro, mas você tem os minoritários brasileiros. Então você tem algumas famílias brasileiras, algumas pessoas, né? Grande influência política em Brasília. O cara é dono de sei lá quantos milhões de ações, uma pessoa. Aí uma bolada dessa que eu ganhei R$200, o cara ganhou 500 milhões sem pagar imposto de dividendos. Então, aí você começa a entender como o Estado, muitas vezes, ele é cooptado por interesses. Mas se você liga a Globo News, que eu adoro, assisto o dia inteiro o Globo News, você vê lá a Miriam Leitão, a Petrobras, uma empresa privada que tem que gerar lucro para os seus acionistas, tem que gerar o maior lucro da história da humanidade? De pagamento de dividendo? Não tem, porque a Dona Maria lá do Campo Grande não está vindo mais para o centro de São Paulo, o seu João lá de Ouro Verde não consegue mais pegar o carrinho dele, pôr gasolina e vir para o centro de Campinas. Ele não vai mais para São Paulo passear no final de semana, porque está cara a gasolina. Então agora reduz o imposto, zero imposto. Quer dizer, o mundo subsidia a transição energética e o Brasil, então zera todo o imposto e deixa a gasolina mais barata até a eleição, depois da eleição a gente vê, né? Então, assim, eu acho que o contexto é muito ruim do ponto de vista de planejamento. O Brasil não tem uma visão de futuro, o Brasil não tem política industrial, o Brasil não tem uma política nacional para promover a eletromobilidade. E o que foi aprovado da política nacional para renováveis
ela é muito ruim. Você vê que na privatização da Eletrobras, agora recente, teve 4 jabutis horrendos aprovados, né? Aí a gente vê a falta de o Ministério da Minas e Energia ser o protagonista. O governo federal abriu mão, falou, eu não vou mais planejar o setor elétrico, o Centrão já é dono de tudo, ele tem a chave do cofre, ele manda, deixa os caras que decidam. Foi isso que aconteceu. Aí o que o Centrão aprovou? Obrigou todo mundo, né? Vocês inclusive estão nos ouvindo, a comprar 8 gigas de térmicas a gás em estados que não tem gás. Então a gente é obrigado a comprar, de 2023 a 2027, vai ser comprado 8 gigas de térmica a gás no Piauí, no Maranhão, no Amazonas. O que são térmicas? Térmica a gás é aquelas grandes estruturas que geram energia do gás, ou do carvão, ou do diesel. Mas por estação? Não, é uma térmica, é aquelas usinas de geração de energia gigantesca, horrível, poluente. Aquela coisa que não existe, ninguém mais faz no mundo. As térmicas a carvão, por exemplo, estão proibidas no mundo. Térmica a gás. Gás ainda você está usando porque tem muita antiga de diesel que eles estão trocando para gás. Sim. Aonde tem gás. Então fazer uma térmica a gás em São Paulo e Rio de Janeiro é uma coisa, você tem o gás ali. Agora fazer no Piauí não faz sentido econômico. Qual que é o sentido? É saciar, né, a grande ânsia de projetos de um grande investidor, uma pessoa que tem um CPF, todo mundo conhece. Lembra da OAS? É só ver o S, o que significa o S ali, né, o Soares. Aí o cara, ele compra a concessão de gás do Piauí, do Maranhão, de graça, né? Porque quanto custa a concessão de gás do Piauí se não tem gás? Custa nada. Aí ele vai lá, aprova no Congresso que vai ter que construir uma térmica lá no estado que ele tem a concessão de gás. Aí ele vai ficar milionário, mas tem que construir um gasoduto, porque não tem gasoduto lá. Aí eles vão lá e põem no orçamento, tem dinheiro de orçamento secreto, que vai aparecer, em vez, tira dinheiro de investimento de moradia, de estrada, de porto, de aeroporto, para pôr lá num gasoduto ligando nada a lugar nenhum. Aí vai a guerra da Rússia, na Ucrânia. O preço do gás estoura, já nem é mais viável fazer o que eles fizeram, mas os caras já começaram e não conseguem recuar. Então, assim, é um absurdo, porque esses 8 gigas, 8.000 kWh, né, 8.000 MWh de gás para gerar energia, ele desloca, ele tira 15 gigas de solar e eólica que entrariam. Que gerariam, esses 15 gigas teriam gerado 600 mil empregos, 90 bi de investimento. Aí o que aconteceu? 2 fábricas de eólicas, de pás de eólicas que estavam no Brasil, a GE, outras grandes, que eram líderes mundiais, o Brasil era um dos maiores parceiros, fecharam nos últimos 3 meses. Por quê? Pô, se vai ter que contratar o gás, e ele fala, não faz sentido econômico contratar esse gás, mas o senador que aprovou, o irmão do cara é dono da empresa. O Soares, que é o ex-cara lá da OAS, ele tem 1/3 do Congresso no bolso. Né? Ele financia todos os congressos, ele faz a política, ele aprova o que ele quer no Senado. Então, as empresas falam, eu vou embora do Brasil, porque eu vou fazer o quê? Se o cara só vai trazer gás dos Estados Unidos, esse gás não é nem gás da Bacia de Santos, ele é gás de xisto dos Estados Unidos. Aí você entende que o negócio é muito maior. Né? Você está falando de aquelas conspirações muito mais geopolíticas, que falam, não, isso aqui é tudo maluco. Mas assim, aí você começa a entender os interesses. Então, interesse americano mesmo, né? E com lideranças econômicas muito bilionárias aqui no Brasil, que ganham dinheiro à custa da política pública que é voltada para elas, em detrimento dos 200 milhões de brasileiros que podiam estar gerando a própria energia, que gostariam de usar mais etanol para reduzir a emissão de poluentes, que querem ver a transição do parque industrial para ter emprego no futuro. E tanto é que nos últimos anos, o agro e a exportação de minério, de commodities, hoje é a maior parcela do PIB da exportação. Não existe futuro para um país grande que seja baseado só na agricultura e commodities. Não dá emprego. Grandes cidades precisam de emprego industrial. Para ter emprego industrial, você precisa de política pública. Veja um dado só, né, para a gente pensar. A indústria representa 20% do PIB, 33% da arrecadação de imposto. Né? Então, arrecada 50% a mais de imposto. Porque o agro, por exemplo, a exportação de minério, não paga imposto. Então é 20, 33 e 62 a 64% de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, sem indústria, não tem pesquisa e desenvolvimento. Exato. Não tem inovação, não tem emprego no futuro. E a relação de troca de exportar soja, então saiu recente, agora essa semana, leguminosas no Brasil, né? Pela primeira vez, soja passou 50%, era de 49% foi para 56%. Então, 56% da área cultivada do Brasil está com soja. Cresceu em cima do feijão,
né, do arroz, da comida das pessoas. Então daí você gera inflação, porque aumenta o preço do feijão e do arroz, porque esse agro que domina Brasília, do grande plantador de soja, do gado que exporta, que recebe em dólar, ele banca o Congresso e o Congresso faz tudo para eles. Hoje, os subsídios que tem no setor elétrico brasileiro, uma boa parte do subsídio é isenções de energia para o agro. E não que ele não seja essencial também para o funcionamento. Não tem a mínima dúvida. Mas você tem uma área também, se olhar o agro, assim, se for escalonar isso numa dimensão grande, você tem umas dimensões de terras muito grandes, com geração de muito pouco emprego, né, porque são todas máquinas que fazem hectares, hectares, hectares de colheitas, enquanto que a parte tecnológica, a parte de energias sustentáveis, de veículos e tudo mais, num espaço muito menor, poderia gerar uma quantidade de empregos muito maior, né? Não, com certeza, é isso assim, o agro, ele é muito importante para o Brasil. Sim. Hoje ele que está bancando praticamente o país. Né? A maior parte do alimento que está nas casas das pessoas são feitas pelos pequenos agricultores. Sim. O Brasil tem um movimento de agrofloresta muito legal, que mistura vários tipos de plantio, né? Então você tem ali café, aí você planta uma linha de mogno, aí você tem então assim, é uma diversidade, quanto mais diversidade e biodiversidade, melhor para a plantação. Você tem a permacultura, né? Aquelas culturas permanentes. Então o Brasil é líder em agricultura sustentável. O agricultor mediano, ele é muito bom. Por exemplo, eu tenho família aqui em Sumaré que são agricultores, plantam tomate, plantam soja também, cana e tal. Eu conheço a operação deles, eu converso com eles. Eles preservam as APPs, eles cuidam do meio ambiente, porque eles sabem que ele precisa garantir a água ali. Se ele não cuidar, se ele se matar ao redor dos córregos ali, ele vai ficar sem água, aí ele vai ter problema no futuro. Ele é o agro moderno, né? É um pessoal que entende, que sabe que a questão ambiental é primordial. Mas, infelizmente, o que eu vejo é que, nos últimos anos, desde o estado de São Paulo, que foi o grande motor da industrialização brasileira. Pega a lista de deputados do estado de São Paulo hoje. Um terço representam alguma igreja. Então, e tem um estudo de doutorado importante que eu vi recentemente, né, uma apresentação aí que mostra que os deputados lá no Congresso, eles são despachantes das suas igrejas. Eles estão lá para ficar despachando coisa para as igrejas. Então, um terço está aqui. Um terço é do agro. Aí você fala, tem um ou outro ali desse agro menor, mas a maioria é esse cara do agro. Então, vota, tem um chama Farol Verde, uma iniciativa de várias ONGs que olharam como vota o Congresso Nacional em relação ao agro. Eles viram que a maioria do Congresso votou contra as políticas ambientais, todas que foram aprovadas nos últimos 3 anos. A gente viu a boiada, lembra? O ex-ministro, né, está acusado pelo Ministério Público com um monte de crime e tal, vai se eleger deputado, né? Porque o povo não vê essas barbaridades. Não, vamos passar boiada enquanto ninguém está prestando atenção por causa da pandemia. Né? E tem muita gente que bate palma para isso, acha que isso está certo mesmo. Tem que desmatar mesmo, a gente tem que crescer. Isso é uma visão equivocada da realidade. O Brasil é uma potência ambiental, uma potência de biodiversidade. Olha só o agro, essas novas tecnologias do agro que a gente pode gerar. Tem hubs aqui em Campinas, em Piracicaba, lá na Exalc, eu conheço lá as empresas, que hoje estão trabalhando agro, inovação e nova tecnologia, sem revolucionária. A gente está falando de uma parte do agro que está conectada, que tem drone, tem 5G, que tem assim, uma coisa super produtiva. O Brasil tem uma vantagem comparativa, a gente tem sol, tem água, tem terra. Então o agro brasileiro vai ser grande de qualquer jeito. Ele não precisa pegar a maior parte do orçamento. Faz sentido que o Plano Safra tenha mais dinheiro do que o SUS, né? O SUS cuida de milhões de brasileiros. Milhões. Da vida de milhões de brasileiros. Tem um orçamento menor do que o Plano Safra. A gente está falando de um Brasil colônia, que há 500 anos está ali uma elite agrária que ainda domina. E o que aconteceu no mundo agora? A gente viu o Thomas Piketty, né, aquele economista francês, o livro mais recente dele, Ideologia e Capital, né, ele é o grande teórico aí da desigualdade social. Ele mostra que uma boa parte dos países que acabaram com a escravidão, os grandes empresários receberam indenização. Então a Inglaterra acabou com a escravidão, mas os donos de escravos foram ressarcidos. 5 a 7% do PIB inglês naquela época, pago por todos os ingleses, foi para essas elites agrárias. Aí eles deixaram que ressarcido. 5% do PIB inglês naquela época, durante alguns anos, pagou, então o cara era dono de um plantation com escravos na Jamaica. Agora acabou a escravidão, liberta todo mundo. Não, eu vou perder meu dinheiro. Então o Estado foi lá e pagou o cara.
absurdo, né? Porque se é para pagar, tem que pagar quem sofreu ali. Exatamente. Então, aquele movimento de reparação histórica que tem no mundo. Uma indenização que o mal gosta. Uma indenização. Nos Estados Unidos, estava o debate quando teve a Guerra de Secessão. O Sul que aceitava até, em parte, acabar com a... mas queria que ser indenizados. Aí teve a guerra. Aí teve a guerra da secessão e o Norte ganhou, então não indenizou ninguém. O Brasil foi muito parecido. Proclamou o fim da escravidão, em 1988, já no ano na mesma semana, porque foi novembro, né? Logo no começo do ano seguinte, a elite falou, bem, então não queremos mais esse imperador, vamos nós tomar o Estado, já que não teve, começou-se discussão de reparação, de pagar, só que o Estado brasileiro não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar naquele momento, não tinha mão de obra. Aí o que eles falaram, bem, então vamos nós tomar conta do Estado. Aí teve a política do café com leite, durante 50 anos praticamente as elites, né, agrárias meio que dominaram. Só que naquela época a economia brasileira era agrária. Então até um pouco natural isso. Quem era a elite econômica do país? Era a elite agrária. Então era natural que ela fizesse a política para ela, era legítimo que ela fizesse a política para ela. Várias dessas fazendas que foram berços de cidades importantes, e hoje a cidade está aí, a cidade cresceu. Só que à medida que a gente foi industrializando, ganhando uma massa de pessoas nas cidades, era natural que esse trabalhador urbano elegesse deputados para defender o interesse da massa de trabalhador urbano. Mas infelizmente não é o que a gente vê ainda. Né? Vê a nossa cidade, né? Você vê cidades aqui do interior, cidades importantes do interior, a região aqui de Piracicaba, até aqui Limeira, não tem deputado federal, não tem. Aí você vai ver a votação, eles votaram nesses deputados todos espalhados aí, da bancada do agro, né, da bancada da Bíblia e tal. Eu sou evangélico, né? Não estou fazendo nenhuma crítica aqui, eu sou evangélico, não me sinto representado, é verdade, por uma boa parte da frente evangélica. Acho que a gente pensa bastante diferente em muitas coisas, mas assim, cada setor tem a sua legitimidade. O problema é que cada vez mais Brasília está virando reduto de grupos de interesse, né? Então por isso que alguns setores mobilizados, é o caso nosso lá da energia limpa, da mobilidade, a gente chegou à conclusão, precisamos ir para Brasília e atuar lá. Mudar, E tentar mudar a lei de dentro, com a caneta na mão, porque de fora você não consegue. Você faz estudo, mostra, faz audiência, isso aqui, mas na hora do vamos ver, o cara vota e faz aquilo que o financiador da campanha dele pediu. E mesmo com todos esses problemas, essa falta de políticas públicas, essa falta de incentivo, você vê que tem crescido a criação de energias sustentáveis. Está crescendo demais, porque assim, do ponto de vista econômico é muito rentável, né? A energia solar fotovoltaica é mais do que dobrando. Esse ano, como eu comentei, 1 giga por mês, então a gente vai chegar a quase 15 gigas. A solar saiu de 1% da matriz há 3 anos atrás para 8,5% da matriz. A solar acabou de passar a térmica gás. Tinha passado a térmica carvão, biomassa. Acima só tem eólica e hidrelétrica. Em alguns anos a solar vai passar a eólica. Até 2040, projeção da Bloomberg, né, a maior parte da energia do Brasil vai vir do sol. Isso independe de ter a política. Se tivesse a política pública, ia ser mais rápido, ia gerar emprego, ia ter o benefício para todo mundo. Não tendo política pública, o negócio vai aos trancos e barrancos. Ou seja, já está subindo, crescendo muito, mesmo sem as políticas. Você vê, por exemplo, solar, você tem algumas linhas de financiamento para alguns setores. O agronegócio, por exemplo, tem. Então é um dos que mais instala. Mas você não tem linha para pessoa física, para pequeno comerciante. Então se tivesse linha de financiamento, você faria. É coisa, por exemplo, que a crítica dos movimentos de agricultura sustentável e tal fazem, né? Se você vai pedir um financiamento dentro do Plano Safra, para você obter o financiamento, você precisa provar que você comprou o agrotóxico, para mostrar que você vai plantar aquilo mesmo. Se você não tiver os insumos do agrotóxico comprado, o cara não te dá um empréstimo. Hoje a taxa de juros para financiar a compra de agrotóxico é mais barata do que para financiar, por exemplo, se o cara quer fazer uma plantação um pouco com menos uso de agrotóxico. É uma coisa de louco, né? Como por exemplo, um refrigerante enlatado tem isenção total de imposto, e um suco natural paga mais imposto que um refrigerante. Isso não faz sentido. Então a gente precisa de uma reforma tributária verde, uma reforma tributária que estimule a sustentabilidade, o impacto, né, benefício que gera para a sociedade daquele produto. Então assim, acho que tem muita coisa que a gente precisa crescer, que a gente precisa melhorar.
Eu cada vez me sinto menos representado, né? E lá na associação a gente estava muito angustiado, porque nos últimos anos fecharam 5 fábricas de veículos no Brasil. Uma aqui na nossa região, aí do lado de Limeira, Piracicaba e Iracemápolis, né? A Mercedes, uma gigante global, um veículo de alta qualidade, não dá para discutir a qualidade do veículo, né? Tudo bem que veio a crise, veio a pandemia, o veículo de luxo diminuiu um pouco a venda, mas por sorte ela fechou e uma chinesa, a Great Wall, comprou e está agora para produzir híbrido, elétrico, beleza. Agora a Ford fechou no ABC ou lá perto de Salvador e até hoje não tem ninguém que comprou a fábrica. Então você deixou de ter. A Ford era a maior arrecadadora de ICMS do estado da Bahia. Então, e o ICMS é a base do pagamento da saúde e da educação, né? 50% é saúde e educação. Então você fechou a Ford, você tirou metade do dinheiro que ia para a saúde e para a educação na Bahia. E a Ford ainda não estou bem, né? Porque eu lembro assim, eu moro em Mato Grosso, lá tinha para perto da região do Amazonas, se não me engano, tem uma cidade inteira ali que agora virou uma vila lá dentro, mas era uma fábrica gigantesca, chama Fordlândia. O pessoal chamou uma fábrica imensa assim, da Ford na época da extração da borracha. Sim, eu lembro. E eles fecharam tudo aquilo ali, né? Mas continuaram no Brasil aí segurando as pontas. A fábrica deles lá no ABC, né, que foi fechada ano passado, tinha completado 100 anos. Nossa. A fábrica centenária, né? Mas é isso que nos deixa muito preocupado, porque, por exemplo, o agronegócio brasileiro, a gente pode ser líder em tudo, a gente pode ser líder da agricultura de baixo carbono, da agricultura sustentável, a gente tem know-how, a gente tem tecnologia, a gente tem recurso natural. Então, hoje o agro brasileiro é visto com maus olhos lá fora. Parece que o agro está desmatando a Amazônia. Verdade. Não é verdade, a gente sabe que 99% do agro brasileiro não desmata a Amazônia. Mas por não ter uma política integrada, uma visão, uma comunicação mais ampla, todas, a gente acaba perdendo, né, um pouco dessa narrativa global. Do mesmo jeito, a indústria automotiva, o setor metalúrgico, o aço, todas elas é muito parecido. O setor automotivo, a gente poderia ser o grande líder da criação e fabricação dos híbridos elétricos e dos veículos elétricos, porque a gente tem uma matriz limpa, renovável. Então a pegada de carbono para produzir um veículo no Brasil é muito menor do que a pegada de carbono para produzir esse mesmo veículo na China ou nos Estados Unidos. E como a União Europeia aprovou recentemente que o comércio internacional com a União Europeia será taxado em função da pegada de carbono, o Brasil sairia em vantagem, poderia ser líder. Agora, para isso, eu preciso dar escala, preciso estimular, preciso fazer a linha de financiamento, preciso ter uma transição da indústria, preciso chamar a indústria para conversar. E para fazer isso, primeiro você tem que ter uma visão de futuro. Eu quero isso. Eu tenho um plano nacional que vai para esse lado. E, na minha opinião, o governo central é o único que pode articular a academia, o setor produtivo, os governos subnacionais. Hoje a gente tem iniciativa de prefeitos, governadores tentando fazer. Mas, infelizmente, assim, a gente não consegue integrar. Eu não estou só pondo a culpa no governo federal. Certamente tem culpa também nos níveis estaduais ali que não conseguem fazer essa coordenação, né? Mas assim, se a gente não consegue fazer o básico, que é planejar o que a gente quer de futuro, imagine implementar uma política bem sucedida. E assim, uma dúvida que fica, né? Porque a gente sabe que os veículos elétricos, os veículos com energia sustentável, eles são muito menos, não tem emissões de carbono, assim, não incomodam o meio ambiente. Agora, no descarte, é que fica essa dúvida, porque eles são movidos a baterias de lítio, de materiais, assim, não sei se são químicos ou coisas. Eu imagino que eles sejam prejudiciais ao meio ambiente. O que o mundo fez, né, nesses últimos anos? O mundo veio saindo do cobalto. O cobalto é aquele minério que a maior parte dele está no Congo, na África, tinha toda aquela questão. Isso é o problema do celular. É a bateria que vai no celular. Essa é a grande vilã das baterias, é a de celular, né? A de veículo, as químicas foram evoluindo. Hoje você tem, por exemplo, a BYD fabrica o lítio fosfato de ferro, lítio-ferro. Você tem os japoneses, os coreanos, que NMC, níquel, manganês. Então se tentou sair do cobalto, que é um minério mais complicado, difícil de reciclar, para químicas com alta reciclabilidade. Então hoje, você usa uma bateria 10 anos no veículo, você tira ela do veículo depois de 10, 12 anos, reaproveita num sistema estacionário de energia. 10 anos? Você usa a mesma bateria? A mesma bateria, 10 a 12 anos. Bem, agora eu estou sem carro elétrico, né, porque eu estou licenciado da BYD aí, pelas questões eleitorais, mas eu uso um carro elétrico lá da frota que tem 10 anos de idade.
Né? A gente tem um carro elétrico lá, vários carros elétricos, tem 8 anos de idade e nunca trocou bateria. A autonomia de 400 caiu para 370. Eu imagino que a bateria é muito maior. A bateria é grande, não, a bateria está falando de 1 metro por 1 metro. De 700 quilos, 800 quilos. Né? E ela é que forma o maior peso do veículo? Não? Sim, ela é o maior peso. Claro, você tira o motor, que é uma coisa pesada, e você troca pelo peso da bateria. O peso final ele é maior. Um ônibus hoje pesa igual, o ônibus elétrico, o ônibus diesel pesa igual, porque como você não quer ter um peso maior para não perder passageiro, a gente foi diminuindo usando aços mais fortes, alumínio, outros metais mais leves para poder ter. Mas no carro ele é mais pesado. E veja só, por exemplo, a gente acabou de finalizar um projeto aqui, né, muito perto também, aqui no CPQD, que é um dos maiores centros de pesquisa do Brasil, né? Então, CPQD, CPFL e Unicamp, um projeto de pesquisa que a gente doou baterias velhas para eles, de alguns táxis. Na verdade, um ônibus que a gente tinha trazido lá em 2012, 2013, né, para fazer os primeiros testes, e ele nunca foi homologado, porque ele é um ônibus carroceria chinesa. Né? Então ele usou, fez os testes, na época começou a fábrica a produzir em 2016, 2017 ele parou. Essa bateria estava aí, parada há muito tempo, a gente reaproveitou, tirou a bateria e deu para o projeto da CPFL. Segunda Vida. Chama Projeto Segunda Vida. Né? Então o pessoal chama de Fênix, né? Ressurgindo das cinzas. Então você pega essa bateria que rodou 10 anos em veículo, você refaz os pacotes de bateria, um novo gerenciador, o BMS, né, o Battery Management System, e cria um sisteminha para usar com painel solar em off-grid, ou pequenas baterias para usar em empilhadeira elétrica. Então é um reaproveitamento. Então hoje a bateria de lítio ela tem 20 anos de uso, 10 anos do veículo, 10 anos como segunda vida. E, inclusive a CPFL e outros começaram um teste com essa. Então, quando ela sai da capacidade inicial 10 anos, ela cai para 70%. Garantia de contrato, por exemplo, a própria BYD garante lá 70% depois de 10 anos. De 70 a 30, ela fica num sistema estacionário de energia, normalmente com painel solar. E à medida que a gente seja taxado para gerar energia e jogar na rede, mais e mais a gente vai ter essas pequenas baterias em casa para consumir a energia aqui e não ficar jogando na rede. Quando ela chega a 30% da capacidade inicial, ela ainda tem alguma coisa lá. Então hoje tem testes fazendo regulagem de frequência e de voltagem em subestação, na linha de transmissão. Então a bateria em tese ela pode ser usada há 25 anos e chega no final ela é reciclada. Porque essas novas químicas, né, a BYD mesmo abriu a maior fábrica de reciclagem de bateria do mundo, né, lá na China. A gente é o maior fabricante de carro elétrico do mundo, então natural que a gente seja. E eu lembro na época, quando eles fizeram, como diretor de sustentabilidade, eu lembro que eu perguntei, pô, legal, mas vocês fizeram isso, pegada sustentável, a gente faz parte do Pacto Global da ONU, nossa, eu quero divulgar no Pacto Global, a gente é do Acordo Clima de São Paulo, e me fala, vocês fizeram isso pelas recomendações ambientais e tal. A resposta foi meio assim, não, a gente fez a fábrica de reciclagem porque é mais barato reciclar bateria de lítio do que criar novo. O preço do lítio, quer dizer, foi uma decisão econômica que a China tomou. E eu achava que era uma decisão da economia circular, que a gente fala muito disso, economia circular, a reciclagem, reutilizar, reaproveitar, né? Então, assim, é interessante que hoje é o ponto de vista econômico, né? A economia já fez sentido, em que pese todos esses benefícios para a sociedade, benefícios ambientais, redução de ruído, que acabam se traduzindo em qualidade de vida, né? Cada vez mais a gente acredita que essas tecnologias do veículo elétrico, geração distribuída, solar, ela vai ser crucial na tal da cidade inteligente, aquela cidade que usa as tecnologias de informação e comunicação, 5G, máquina falando com máquina, gerindo melhor a internet das coisas, né, o blockchain, então gerindo melhor, por exemplo, a perda de água, a emissão de poluentes na cidade, o trânsito, o fluxo do trânsito, né, os semáforos, as câmeras. Qual vai ser o bem mais caro que as famílias vão ter? O carro elétrico. Ele vai ser, eu não sei se é o celular ou o carro que vai mandar na nossa vida, mas que o celular, o carro e a casa vão estar conectados. E que dentro do carro você vai estar dirigindo sem motorista, direção assistida, né? Ela faz os nossos carros elétricos. Hoje ele faz curva sozinho. Se tiver pista né, bem em cima, você fica ali e tal. Ah, por favor, nossa, deixei a luz ligada. Desliga a luz lá de casa. Não, já manda aquecer uma água lá na minha casa. Não, vou aqui, liga o zoom, tum. Você está aqui, tem uma câmera aqui no carro, você já fala, oi pessoal, tudo bem? Aí vamos entrar nessa reunião, estou aqui dentro do carro e tal, tranquilo. Quer dizer, a nossa vida vai ser conectada e o carro provavelmente vai ser o centro dessa nova economia.
mais compartilhada, mais digital, mais conectada, né? E a BYD, ela já tem essa tecnologia que como são a maior produtora de veículos elétricos do mundo, ela já tem a tecnologia assim da Tesla de direção automática? Sim. Os nossos sistemas de direção assistida são todos da Bosch, que é o mesmo da Volvo. Então, os que você tem na Volvo são praticamente os mesmos da BYD. Então, são os três principais, que é assistente de faixa, se você sai da faixa ele volta. Perfeito. E você tem direção assistida, que é um dos botões. Aí, por exemplo, Campinas, São Paulo, dá para você fazer com tranquilidade. Legal. Você pega na pista da esquerda ou na pista do meio ali, da Bandeirantes, você não precisa mexer no teclado, ele vai virando. Se tiver Só que assim, para também? Ele para no trânsito, com certeza. Ele tem o freio de emergência, se alguém entrar na frente do carro ele para, e ele tem o freio automático que vai regulando a distância em relação ao outro. Se o cara da frente vai parando, ele vai diminuindo a velocidade. São três grandes sistemas que são da Bosch, que são sistemas que a BYD, a Volvo e outras usam. A Tesla desenvolveu o próprio. E a Tesla, em tese, ela está um nível acima ainda dos níveis de veículo autônomo, porque ela tem o full autônomo, né? Ela diz que o autônomo dela, ela pelo menos diz que o dela é melhor do que o de todo mundo. Eu, sinceramente, não tenho ali as propriedades ainda para saber. Eu sei que a Didi, que a BYD, lá na China, a Didi é dona da 99, né? A maior empresa de aplicativos do mundo. Comprou aqui a 99, é dona de outras empresas do mundo. A Didi, a BYD, a Alibaba e a Huawei já fizeram veículos autônomos que rodam na China que tem quase o mesmo grau de nível de autônomo, full autônomo, né, que eles chamam, que é em tese o motorista não precisa estar nem ali. Legal. Só que a regulamentação no mundo ainda não permite. A regulamentação na China, por exemplo, diz que o motorista tem que ficar ali. E no Brasil tem que estar. No Brasil nem tem regulamentação, né? No Brasil nem sabe o que é. Mas assim, como sempre, a legislação brasileira está sempre atrasada, né? Mas aqui, em tese, você não pode também ter um carro elétrico, pôr lá autônomo e dormir. Vou para São Paulo, vou tirar uma cochilada aqui, vou ligar ali e tal. Não pode. A legislação brasileira, se você fizer isso, você vai tomar uma multa. E se o carro bater, então, se atropelar alguém, aí vai ser um crime, né, doloso ali, porque você realmente está assumindo o risco de fazer, porque não tem legislação. Verdade. E uma dúvida que eu sempre tive na questão da bateria, do recarregamento do carro elétrico. Você coloca ele para recarregar na sua casa, lá, você coloca a tomada, o que ele consome ali de energia seria equivalente a que tipo de aparelho assim, na tomada? Ele é um ar-condicionado, praticamente um ar-condicionado. Ele puxa igual um ar-condicionado. Normalmente é 220 trifásico, né? É a tomada igual de micro-ondas. Sabe aquela, ela é grossinha, assim, é 3 pinos, igual a gente tem normal, só que ela é mais grossa, ela é de 20 amperes, né? Ela é um pouquinho maior, assim. Então você tem essa recarga lenta, residencial, vai demorar 7 horas, 8 horas para carregar. E o que normalmente as pessoas colocam na sua casa é um wall box, né? Que nós chamamos, que é onde é uma estrutura, tipo, parece uma mochilinha, assim, pequenininha. Cada marca tem a sua, né? Hoje no Brasil tem um monte. E você põe lá na sua casa com 7 kW. Aí essa carrega um pouco mais rápido, também é em baixa tensão, né? Você pode ter 380 volts, se você tiver 380 volts, que são assim, normalmente os comércios, as indústrias tem já 380, não só 220, tem 380, perfeito. Aí você consegue ter até uma recarga mais rápida. Aí pela cidade você vai ter os carregadores rápidos, né? Carregadores não só AC, que são esses de 22, 7, 22 e 40 kW, quanto agora a maior parte dos carros elétricos do mundo, inclusive os da BYD, já são carregamento DC. Então o carregamento DC ele tem uma recarga muito mais rápida. Então o nosso carro elétrico, por exemplo, inclusive está agora em exposição aqui no Shopping Guatemi, né, a da está abrindo a primeira concessionária aqui, o carro tem 500 km, foi regulamentado 440 km de autonomia, ele faz 500 km na cidade e 400 na estrada. 400? Porque na estrada ele usa menos o freio regenerativo, então ele faz menos. Né? 400 na estrada. Sem precisar recarregar. Sem carregar. Encheu uma vez. E acabou a carga também, se for híbrido, ainda pode utilizar. Pode utilizar. Mas esse nosso, ele carrega de 30 a 80 em 25 minutos. Caramba. Então assim, você para num posto lá, foi para recarregar, 25 minutos, voltou com 80.
impressionante. Em meia hora, 40 minutos, você quase chega de 100. E o preço hoje de um carro o valor mais econômico que a gente tem hoje de um carro elétrico? Hoje, assim, o carro a combustão também ficou muito mais caro, né? O carro a combustão mais barato hoje está na faixa de 65, 70 mil. No mínimo, né? Assim, bem popular, a maioria 80, 100 mil. Exato. O carro elétrico mais barato, aqueles populares, né? Custa 145 mil, 150 mil. Então é mais caro, mas ele economiza muito o custo operacional. Né? Compensa muito, né? Quem roda assim, quem roda uns 70 km por dia, 80 km por dia, já a conta já quase fecha ter um carro elétrico. Pois é, o que paga de gasolina no mês, às vezes é a parcela que poderia estar pagando a mais num veículo. O motorista de aplicativo faz essa conta, né? O cara que roda muito, que trabalha 7, 8 horas de aplicativo na rua, ele pega lá o que ele paga hoje de aluguel do carro, mais combustível, mais manutenção, mais depreciação, né, tudo ali junto. Aí ele pensa, bem, se eu alugar o elétrico, vai custar tanto, com o preço da energia a conta está quase fechando. Mas você acha hoje para alugar carros elétricos? Sim. Hoje ainda a maioria são veículos de luxo, né, são veículos um pouco mais caros, na faixa de 200 mil, 250 mil o veículo, então o aluguel também acaba sendo um pouco mais caro. Mas a meta é caminhar. A 99 fez um anúncio importante há poucos meses, né? Nós fizemos esse anúncio com eles. A BYD entrou na aliança pela mobilidade sustentável e a 99 se comprometeu a ter 300 carros elétricos para alugar para motoristas até o fim desse ano. Alberto, a gente está quase encerrando, mas eu queria antes perguntar para você, você é candidato pelo Partido Verde, né, para deputado. Se você conseguir chegando até deputado, estando lá, o que você consegue trabalhar para fazer, para melhorar nesse sentido, aí, de dar mais sustentabilidade, as energias renováveis, veículos elétricos? Eu me licenciei da BYD, dos meus cargos todos nos conselhos, para ser candidato a deputado federal, exatamente para poder qualificar o debate lá em Brasília e fazer os estudos certos, as informações corretas para melhorar a criação de leis. Nos últimos anos eu trabalho muito lá e eu sinto que vem piorando muito a qualidade. Então eu quero trabalhar muito para melhorar esse marco regulatório da geração de energia, acabar com esses jabutis horrendos que geram um aumento da custa de energia para todo mundo, criar política pública para a transição da indústria, para que a Bosch aqui consiga fazer a transição de 5 mil empregos da velha indústria para a nova indústria, para que a BYD aqui consiga aumentar sua fábrica de painel solar e tal, o interior todo. A gente está falando de 8 fábricas grandes de veículos, né, aqui no interior de São Paulo. Então, são mais de 150 mil empregos de qualidade assim, no interior todo. Eu quero trabalhar muito com essas pautas ambientalistas, redução da poluição. A gente tem propostas muito fortes também na questão da água, aqui do PCJ, né, o Rio Atibaia. A gente tem muita política que é fazer reflorestamento dos mananciais. Bacana. Inclusive aqui em Campinas, né, tem quase 100 projetos de parques lineares já feitos pela Prefeitura. Campo Grande, Ouro Verde, aqui em Souzas, para reflorestar, para garantir a sobrevivência da água. A gente tem que criar mecanismos para pagar pelos serviços ambientais. E além disso, óbvio, eu sou pai de uma menina, né? Então estudei muito o tema da primeira infância, quero muito trabalhar ali com políticas para o emprego do futuro. Né? Eu acho que hoje ali uma pessoa de 40 anos para cima, né, nós, por exemplo, é difícil a gente se mudar ali, se criar uma nova profissão, estudar de novo. Agora o jovem não. Então o foco eu acho que tem que ser no adolescente, no jovem, para criar essas habilidades para o emprego do futuro e focar tudo que der na primeira infância, para que pelo menos daqui a 10, 15 anos a gente tenha uma geração com as habilidades corretas. Então o meu foco está muito nessa área do emprego, da economia, do emprego do futuro, da economia verde, mas obviamente como deputado a gente tem que lidar também com temas de cultura, de esporte, né, de lazer. Espero que eu possa estar lá representando não só a cidade de Campinas, né, mas também todos esses setores das novas energias. Adalberto, muito obrigado aí pela presença e obrigado por ter passado seu conhecimento aí pra gente. Obrigado, agora o prazer é todo meu estar aqui com vocês e